Eu gosto de... sempre que eu faço um personagem, eu tento o máximo possível encaixar ele num hitbox quadrado. Isso ajuda muito para você fazer level design, fazer alguma coisa. Vamos dizer que você quer que o personagem, de repente, no decorrer do jogo, você quer que ele suba uma plataforma, sabe? Então, fica muito mais fluido se ele é uma hitbox quadrada. Você não por exemplo, se aqui fosse uma hitbox redonda, ele ia ter um movimento estranho em plataforma, assim. Mas ok, tá. Tem um personagem, tem a hitbox dele tratada. Agora ele não atravessa o chão, mas ele está andando aqui bonitinho no meu cenário. Uma coisa que a gente tem com um jogo de plataforma que a gente tem que cuidar é o seguinte. Você não vai querer fazer um jogo, quer dizer, é possível, não vou dizer que você não vai querer, porque dá para fazer um jogo que seja numa tela só. Geralmente seus jogos vão ser, o universo do jogo vai ser maior do que a tela do computador. Você vai ter que andar e a câmera vai ter que seguir o personagem. Como é que a gente faz isso? De novo, a gente tem um comportamento que faz exatamente isso. Então eu vou querer que a câmera siga o meu personagem principal. Para isso eu venho aqui em comportamento, tá, nos behaviors dele. Ele veio aqui para baixo, tá? Porque a gente tem uma plataforma agora antes aqui. E outra coisa, quem quiser brincar nesse tempo assim, tá indo mais rápido, quiser ir brincando, esses parâmetros aqui você pode alterar também. Como a gente fez naquele de 8 direções, a gente pode deixar ele mais rápido, pular mais alto, mexer em todos esses parâmetros aqui da plataforma. Mas eu vou adicionar um novo behavior, é o scroll to, se não me engano, que vai fazer a câmera seguir esse personagem. Tá? Vou fazer passo a passo aqui. Então, com o alien selecionado, eu venho aqui em behaviors. Eu já tenho uma plataforma, vou adicionar um outro comportamento a mais aqui embaixo. Pode clicar no mais aqui. O comportamento que eu vou querer é esse daqui, ó, scroll to. Isso é uma coisa legal, porque assim, a gente não vai ver tudo que a Construct tem aqui hoje, mas durante os próximos 2 dias, ou em casa, ou durante a dia mesmo, ela é bem intuitiva, porque senão eu selecionei o scroll to aqui, e tem uma seção aqui embaixo, ó. Põe a visão da propriedade dos objetos. Então depois eu quiser saber assim, poxa, o que esse bound to layout faz? Que alguém me perguntou, se eu for ler a descrição, é o seguinte, o personagem não pode sair das bordas mais, ele preenche as bordas. O que o ramp faz? Você atravessa as bordas, se você sair daqui, você aparece do lado, não é um jogo tipo Pac-Man, uma coisa assim. Então com esse scroll to, pode colocar esse comportamento, a câmera do jogo vai seguir esse personagem. Então o que acontece agora? Eu vou aumentar um pouquinho o meu chão aqui para ele ir para fora da tela aqui um pouco. Se eu mandar o meu personagem andar agora, a câmera vai seguindo ele. Eu já consigo fazer uma fase um pouco maior, para não ficar aquele desafio só numa tela. Tá. Então agora que a gente fez a fase um pouco maior, a gente já consegue fazer a câmera seguir a fase um pouco maior. Eu vou mostrar como a gente muda alguns parâmetros que são interessantes para o jogo aqui, tá? Parâmetros gerais de projeto. Então o que acontece? Esse tamanho de tela foi o tamanho de tela padrão que a Construct criou para mim. Só que quando eu quero uma fase maior, mais comprida que isso, tá? Então como é que eu posso fazer isso aqui? Eu tenho, se eu clicar no fundo ou se eu selecionar, tanto faz, se eu selecionar a fase 1 aqui ou só clicar no fundo, as minhas propriedades vão ser as propriedades dessa tela atual, desse layout atual. Tá? E eu tenho duas informações aqui, largura e altura. Então vocês podem aumentar ali, aumentem a largura aqui para, sei lá, 2500. Vocês vão ver que a tela de vocês vai aumentar, vai ficar mais comprida. Vocês podem ter que colocar mais plataformas do jogo, essa fase de vocês pode ser maior. Tá? Mesma coisa com a altura, se vocês quiserem pode abaixar um pouco a altura de repente, se o jogo não está tão alto aqui, vocês podem, só para questão de teste aqui, vamos baixar para, sei lá, 800, uma coisa assim. Eu vou mudar aqui os parâmetros só para mudar um pouco, não ficar esse padrão aqui. Tá? Então botei aqui 2500, a minha tela aumentou, tá? E baixei aqui para 800. Beleza? Uma coisa que até só esqueci de explicar para vocês que é importante é o seguinte, porque já vi gente às vezes criando novos objetos. Eu já criei o chão do meu jogo aqui, tá? Eu vou até renomear ele aqui.
quiser fazer mais plataformas, para não ficar só uma linha reta, eu tenho que fazer cópias disso daqui. Então eu posso simplesmente arrastar segurando Ctrl, tá? Eu faço uma cópia, ou com Ctrl+C, Ctrl+V também, eu faço uma cópia desse objeto. Vocês podem ver que é o seguinte, se eu colocar, ao colocar múltiplos objetos aqui, no meu lado, aqui no lado direito, eu não estou criando novos objetos na cena. Então acontece o seguinte, se eu clicar aqui nesse chão, eu vou selecionar todos os objetos desse tipo. É um objeto chão e eu tenho várias instâncias dele, várias cópias desse objeto. Então se de repente eu quiser mudar a cor desse chão aqui, se eu clicar 2 vezes e mudar para um outro gráfico, ele vai mudar todos os objetos. Se eu quiser fazer um outro chão de outra cor, eu tenho que criar um novo objeto. Daí, tá? Mas ok, então com uma fase um pouquinho mais comprida, eu já consigo ficar com um pouco mais com cara de jogo aqui. Ficou muito alto. Ok. Beleza. Então já tem aqui rapidamente um plataformer, uma versão de plataforma. Até aqui todo mundo está conseguindo acompanhar. Alguém tem alguma pergunta específica, alguma dúvida? Beleza. Então, focando em frente. Se vamos notar uma coisa, e isso eu não falei no começo, a Construct 2, ela, por default, ela constrói os seus jogos todos direto para a web, né? Direto para o navegador, ele faz em HTML5 eles. Quando vocês vão ver depois que eu posso exportar também para app para celular também, mas assim, e Windows para Windows Phone também. Mas a princípio você sempre faz em geral o jogo vai ser para web, tá? E existem algumas configurações aqui que às vezes é interessante a gente ter, porque você pode notar que o meu jogo está sempre ficando em full screen, tá? E às vezes eu não quero isso, às vezes eu quero que o jogo fique com a tela pequenininha, não quero aquele stick que fique ocupando a tela inteira do navegador. Como é que eu mudo isso? Onde que eu mudo essas opções? Então, se a gente olhar aqui no lado esquerdo aqui, com o layout selecionado, com a fase selecionada, eu tenho uma informação que diz aqui, ó, Project Properties, são as propriedades do projeto, tá? Não são as propriedades dessa tela, mas do projeto inteiro. Pode clicar aqui só para dar uma olhada no que tem nessa aba de propriedades dos projetos. Se você quiser, é possível também, clicando na pasta, nessa pasta aqui, pasta do projeto, ele vai selecionar o mesmo, como se tivesse na mesma opção. Ele vai mostrar aqui as informações do meu projeto. Por exemplo, eu tenho nome, versão. Quando você quer criar um jogo para app de celular, algumas coisas aqui você tem que colocar, se não me engano, acho que é autor, você tem que colocar, ou versão, tem que preencher algumas coisas disso. Mas aqui embaixo eu tenho umas coisas interessantes. Então assim, primeira coisa, Preview Browser. Às vezes você quer que o teu jogo rode, toda vez que você mandar testar, ele abra no Explorer, por algum motivo, ou no Chrome, ou no navegador específico. Eu posso escolher aqui qual que é o browser que eu vou querer. Segunda opção, Full Screen Browser, que é essa opção que está deixando a tela cheia. Então se eu pegar e mudar essa opção aqui para Off, vocês vão ver que o jogo não vai mais ficar em tela cheia. Tá? Então podem mudar aqui de Letterbox Scale, muda para Off aqui nessas configurações. Tá? Se alguém não lembrar, a gente chegou na tela clicando aqui em Project Properties, tá? Propriedades do projeto. Eu venho aqui e daí aqui em Full Screen aqui, eu vou colocar aqui para Off. Tá? Tem outras opções aqui que são interessantes. Alguém falou de pixel art no começo, faz arte em pixel art. Essa parte de sampling vai ser importante, você vai mexer no pixel art, porque é o seguinte, é como que o teu jogo vai fazer o sampling dos gráficos. Se deixar isso aqui como linear, ele vai fazer aquele anti-aliasing quando desenhar na tela. Se deixar falando aqui para point, ele vai ficar bem pixel art, os pontos bem recortados. Então, são vários parâmetros que assim, não vou entrar em todos eles, mas dependendo do teu jogo, você talvez queira mexer neles um pouco aqui, tá? Mas a princípio, a única coisa que geralmente eu mexo aqui, a primeira coisa que eu faço é tirar esse full screen, porque eu prefiro ter controle do tamanho da minha janela, tá?
Então, como eu tirei esse full screen, se eu der um play agora, o jogo não vai estar mais tela cheia, ficou no tamanho que eu defini ali no meu jogo. Acho que bem padrão é 800 por alguma coisa. O que eu falei disso tudo? Se vocês observarem aqui na tela de vocês, tem esse pontilhado aqui, tá? Esse pontilhado está indicando o tamanho da janela do jogo. Tá? Se eu quiser fazer um jogo que tem uma janela, digamos, sei lá, visão de design, eu quero um jogo que seja uma janela bem comprida. Um aspect ratio bem, tipo, acho que Gravity, assim. Então, eu posso vir nas propriedades do meu projeto e eu tenho aqui, em propriedades de projeto, tá? Porque a janela, o tamanho da janela é uma coisa do projeto inteiro. Eu consigo aqui mudar o tamanho da minha janela, tá? Então, dá para deixar isso aqui menor, maior ou mudar o aspecto do jogo de vocês, dependendo de como vocês estão fazendo o jogo. Eu vou mudar um pouquinho só para não ficar esse padrão aqui, botar, sei lá, 800, deixar mais compridinho, 800 por 400. Então, quando eu mudei isso aqui para 800 por 400, o jogo deu uma reduzida no tamanho da tela, deixou ela mais comprida. Então, é ali que eu posso mudar esses parâmetros do meu jogo, tá? Tamanho da janela e tamanho do layout. Então, só vendo o que a gente viu até agora. A gente viu como que a gente cria uma sprite, tá? Duplo clique, escolha sprite, cria o sprite. Duplo clique, se eu der um duplo clique, escolher Tide Background, eu vou escolher aquele gráfico que se replica, tá? E eu posso alterar os parâmetros do meu layout, o tamanho do meu layout aqui na barra de propriedades, deixar ele maior. Eu posso alterar o tamanho da minha janela e como ela se comporta em full screen na barra de propriedades do projeto. E os comportamentos que eu adiciono são nos objetos. Então, selecionando o chão, eu coloquei o chão como sólido, para o personagem não atravessar. E no personagem eu coloquei dois comportamentos. Eu coloquei o comportamento de plataforma e o comportamento de câmera. Tá ok. Então agora eu vou começar a dar para vocês a ideia dos eventos, porque até agora a gente não colocou nada de programação. Não tem linguagem de programação, nenhuma linha de código, nenhuma lógica de programação. Como que a gente coloca essa lógica de programação no jogo? Então, eu vou criar uma coisa que é o seguinte, que é popular em vários jogos de plataforma, você ter alguma coisa para o seu personagem pegar. Vamos dizer que seja uma moeda, um jogo do Mario, algum item. Então, a gente vai criar um objeto que é para o personagem pegar, tá? A gente usa isso, às vezes, ou como vetor de direção, você coloca indicando para onde o jogador tem que ir, ou só como recompensa, para desafios de plataforma. Então, eu vou criar uma nova sprite. Como vai ser um objeto só, ele não vai se replicar, vai ser uma sprite mesmo. E vamos escolher ali da lista que a gente tem lá da nossa pasta, escolher um objeto que possa ser pego aqui. Então, deixa eu ver. Candy Pack aqui. Pode escolher o que vocês quiserem que combine com o jogo que estão fazendo aqui. Eu vou pegar aqui uma cereja. É o que eu achei aqui. Tá? Todos esses que eu estou pegando são dentro da plataforma Pack. Tem vários gráficos legais. Então eu peguei a cereja. E ela vai aparecer aqui no meu jogo, a minha cereja. Eu acho que ela está um pouco grande, eu diminui ela um pouquinho para ficar. Não sei. Fica melhor assim. Tá? Eu tenho aqui a minha cereja. Então é o seguinte, pessoal, antes da gente entrar no código, faça o seguinte daí. Eu fiz aqui uma telinha com algumas plataformas. Vocês façam um pequeno cenário assim com algumas plataformas e algumas cerejas, algumas moedas aí para vocês pegarem. Criem um cenáriozinho mais ou menos assim, tá? Um layout de fase que vocês acham que fica interessante. E daí a gente já dá sequência, eu vou dar uma olhada no que vocês estão fazendo aí, se alguém está com dúvida, e a gente já dá sequência para fazer como que ele faz para ele pegar essas cerejas. Mas tem outros tem outros
personagem, você pode ver lá no... Eu não sei o teste. Você vai ter que fazer sprites animado consegue, mas não é tão utilizado, vai dar para fazer tá. Você vai ter que usar uma variável e usar um text para mostrar na tela. Mas você vai ter que usar uma variável em algum lugar, provavelmente uma variável global ou uma variável no personagem mesmo, só para contar. Tá, então isso daqui, pessoal, como eu falei para vocês aqui, é um layout, tá? É uma tela, uma das telas do meu jogo. O jeito que a Construct lida, eu sempre tenho um layout, tá? E associado a ele, eu vou ter uma coisa que ela chama de Event Sheet. Event Sheet. Event Sheet é uma folha de eventos, como o nome já diz, que é uma lista de todos os eventos que acontecem nessa tela. Como que isso funciona? Se olharem aqui, dos parâmetros que eu tenho aqui, associado ao meu layout, é a Event Sheet, tá? Eu tenho uma aba aqui que diz assim, Event Sheet. Ele está perguntando qual que é a Event Sheet que está associada a essa tela. Então, no caso aqui, ele já está apontando o padrão para Event Sheet 1, porque o jogo criou ela como padrão aqui. Tanto que essa Event Sheet 1 ela está aberta já aqui também, e ela está na minha pasta de projetos. Tá? Para a questão de organização do projeto, eu gosto sempre de renomear elas, tá? Para não ficar Event Sheet 1, 22, 3, 4. Então, assim, se essa daqui é minha fase 1 e eu vou ter uma folha de eventos da fase 1, eu vou chamar de Event Sheet fase 1. Só que como isso vai ficar muito comprido, eu geralmente chamo elas de ES fase 1. Daí eu sei, olhando aqui, eu sei que tem a fase 1 e Event Sheet da fase 1. Tá? Então, se quiserem, podem renomear ela aqui. Isso é uma coisa que o pessoal geralmente não faz e chega uma hora no projeto que começa a ficar complicado. Você vai saber que o Sprite 1 está colidindo com o Sprite 32 e está criando uma Sprite 13 e começa a ficar muito confuso. Então, renomear ajuda bastante. Então, aqui, fase 1, Event Sheet, fase 1. O que é essa Event Sheet? Vocês podem selecionar ela aqui. Ela não tem nada por enquanto. Tem um ícone, um botãozinho aqui em cima, ADD Event, e uma descrição do que eu vou fazer com ela. Essa Event Sheet ela vai descrever toda a lógica do meu jogo, onde eu vou fazer a minha programação. Então, ela sempre é programada da seguinte maneira: eu tenho um teste lógico do lado esquerdo e do lado direito eu vou ter a consequência desse teste lógico ser cumprido. Então, por exemplo, se eu quero que ele pegue essas amoras, eu vou querer que em algum momento, na hora que ele encostar nessas amoras, elas sejam destruídas. E é isso que eu vou ter que dizer aqui para o meu jogo. Então, se eu clicar em Novo Evento, ADD Event aqui, ele vai perguntar qual objeto você quer usar para criar essa condição. E a condição que eu vou querer vai ser se o alien colidir com a cereja. Tá? Então você pode selecionar o alien aqui. Então a gente vê aqui em ADD Event, tá? E selecionem o alien com opção e pode dar um next. Tá? Então peguei aqui o meu alien e dou um next. Na próxima tela ele diz o seguinte: escolha qual é a condição que você quer para o alien. E daí o jogo te apresenta uma infinidade de condições que você pode testar. Eu posso testar, por exemplo, a velocidade dele. Vamos dizer que por algum motivo, quando o meu personagem está muito rápido, eu quero que apareçam estrelinhas, uma coisa assim. Eu
posso selecionar se ele está visível ou invisível, e enfim, tem uma infinidade. A gente pode, conforme vocês forem desenvolvendo para construct, vocês vão acabar usando várias delas, tá? O que a gente vai querer agora testar é se ele se ele ocorreu uma colisão com outro objeto. Esse é um dos testes que a gente mais vai usar fazendo jogos com a construct. É o básico, se houve uma colisão. Então pode escolher essa opção aqui, ó, que está na aba Collisions. Esse tem uma flechinha verde, diz ali On Collision with Another Object. Selecionei ele e dou um Next. Ele vai me perguntar qual objeto, com qual objeto você quer testar essa colisão. Então a gente quer com a cereja. Então aqui em Click to Choose, pode escolher aqui a cereja. Tá? Eu vou aqui Click to Choose, peguei minha cereja. E daí eu só confirmo com um Done. Tem uma função do construct que ela deixa o start piscando. Qual que é? Flash. É um behavior flash. Então aqui, deve ficar uma coisa assim. Então você está dizendo no teu jogo o seguinte. Eu quero que você verifique esse evento. Sempre que acontecer do alien encostar em uma cereja, eu vou querer que alguma coisa aconteça. E eu vou colocar aqui nessa lado direita da minha ação. Tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Esse evento? A ação que a gente vai querer é que a cereja seja destruída. Então a ação, a gente vai aqui em ADD Action. Essa ação vai ser, verifique se clicou, porque às vezes o pessoal clica sem querer em evento de novo. É uma ação, tá? Clique em ADD Action, aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito. E é uma ação que vai acontecer sobre a cereja. Nesse caso, esse evento dele pegar a cereja. Então a ação que eu vou querer na cereja, eu dou um Next. E, de novo, eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer, dependendo de como eu estou fazendo no meu jogo. Vamos dizer que, em algum momento, sei lá, eu quero que ele, na verdade, não pegue a cereja, se ele pisar em um botão, eu quero que uma parede desapareça. Eu poderia mudar a visibilidade dela, mudar o tamanho. O que eu quero para a cereja, a opção que eu tenho aqui em MISC, é Destroy. Então eu vou destruir a cereja. Pode escolher essa opção e confirmar. E Destroy. Done. Ficou assim, a minha primeira linha de código do jogo, de lógica, diz o seguinte: sempre que o alien encostar numa cereja, essa cereja destrói. Se eu mandar rodar o meu jogo agora, eu vou ver que as cerejas estão ali. Conforme eu encosto nelas, elas são destruídas. Como se ele estivesse aqui pegando as cerejas mesmo. Tá? Essa foi a primeira linha de código que a gente fez. Colisão com alguma coisa, ação de destruir um objeto. Beleza? Tá. Isso aqui deu uma base do... Todo mundo conseguiu fazer isso, né? Pega a cereja, destrói a cereja. Tá. Uma coisa que a gente pode fazer, se tiver que é legal às vezes colocar em alguns objetos que é interessante, eu posso adicionar nas cerejas um behavior de seno, só que seno vertical. Deixa ele com a magnitude bem baixa. Coloquei nas cerejas um behavior de seno do tipo vertical, e botei uma magnitude um pouco menor aqui. Que é o que acontece? Ela vai ficar se movendo para cima e para baixo. Isso dá um efeito legal às vezes para os objetos que é se colocar no jogo e tal. Então, só para mostrar que a gente pode colocar às vezes um behavior, ou por exemplo, você pode querer que a cereja fique, se fosse um outro gráfico, poderia colocar um rotate nela, ela ficaria girando. Enfim, eu posso colocar em outros objetos assim esses comportamentos para eles dar uma enriquecida no meu jogo. O que a gente tem aqui? Tem a cerejinha, ela está indo aqui. Tá. Tem minhas cerejas e meu personagem. Bom, o nosso jogo está sem fundo por enquanto, tá? Então eu vou mostrar, eu quero dar uma pincelada geral em tudo que dá para fazer com a Construct. Vocês podem depois explorar durante a semana, os 2 dias que tem ainda até a Jam, durante a Jam, o que dá para fazer, mas quero colocar um fundo no meu jogo, lugar que fica esse fundo branco. Como que é uma maneira fácil de colocar um fundo? Para a gente trabalhar com fundos, a gente vai ter que trabalhar com camadas. Aqui. Quem já mexeu com Photoshop vai entender bem esse conceito de camadas. Se você vier aqui do lado direito,
a gente tem uma opção aqui, Layers, tá? Pode selecionar aqui a opção Layers, ali na barra de projeto, do lado direito da tela lá, Layers. Ele vai aparecer as camadas desse layout, dessa tela que a gente está. Então, eu clico aqui em Layers. Por enquanto tem uma camada só, a Layer 0, onde está no jogo. E eu vou querer criar uma camada a mais para colocar essa imagem de fundo. Tá? Como eu posso criar uma camada a mais? Eu clico aqui no maisinho. Então pode clicar no maisinho e criar uma camada a mais. Tá? Clicar aqui no mais e vai criar Layer 1. Tá? Esse checkzinho aqui é para mostrar se ela está visível ou não. Então eu posso tirar a visibilidade para ver que na Layer 0 tem os objetos, na Layer 1 não tem nada por enquanto. Acabei de criar ela. E assim, eu falei que a Construct 2, a gratuita, tem algumas limitações. Uma das limitações que ela tem é o número de camadas. Então eu não consigo criar mais do que 4 camadas. Isso é uma limitação da Construct gratuita. Na Construct paga eu tenho quantas camadas eu quiser para fazer um jogo Parallax bem bonitão assim, tá? Vou dessa. Tem a minha camada 1, tem a minha camada 0, eu vou querer colocar uma imagem aqui de fundo nessa minha camada 1. Então, geralmente, eu gosto de renomear essa camada, chamar ela de BG, que vai ser o background do meu jogo, tá? A camada 0, dá para chamar ela de default, ou deixar como Layer 0 mesmo, mas eu gosto de chamar a camada 1 de BG. Tá. Só notar uma coisa, se você tentar, se eu tirar a visibilidade da camada 0, ela desaparece, inclusive esse fundo branco, tá? Porque ela, por padrão, a Construction ela cria o primeiro layout, ela coloca uma cor de fundo. Só que como eu querer ter uma outra camada com a imagem de fundo, eu vou querer tirar essa cor de fundo branca, tá? Como que eu faço isso? Se eu selecionar, do jeito que eu mostrei para vocês antes, quando eu seleciono um objeto, ele aparece aqui no lado direito, no lado esquerdo, seleciono um objeto, aparece informações do objeto. Seleciono o fundo. Se eu selecionar a camada 0, a Layer 0, aqui no lado esquerdo aparecem as informações a respeito dessa camada. E uma delas é aqui, que diz que ela tem a cor de fundo e se ela é transparente. Tá? Então o que eu vou querer fazer é o seguinte, eu vou querer botar ela como transparente yes, que daí ela não vai ficar com esse fundo opaco. Tá? Então, selecionando lá no lado direito, eu seleciono a camada 0 e daí eu coloco a opção dela ali para transparente yes, ali embaixo. Tá? E vai ficar com fundo assim, cinza. Beleza? Tá. Agora sim eu vou poder criar o meu fundo lá no meu background. Sempre que você criar um objeto, clicando 2 vezes no fundo, a gente vai criar ele na camada que tiver selecionado. Então, se eu tiver selecionado a camada 0, ele vai criar na camada 0. Se eu tiver selecionado a camada BG, ele vai criar na camada BG. Tá? Então, selecione a camada BG, tá? Antes de criar um objeto novo, selecione a BG ali. E podem criar um objeto novo clicando 2 vezes aqui no fundo. Daí aqui vai depender de como você vai montar esse teu background. Se você vai usar um fundo que é uma textura que se repete, ou se vai ser uma sprite. Nesse caso aqui eu não tenho certeza como que é nesse pacote pronto, eu vou criar uma sprite mesmo, então, tá? Podem criar uma sprite. E na hora de abrir a imagem, eu tenho uma pasta com backgrounds aqui. Eu sei que tem em algum lugar. Aqui no Motion Pack tem, no Ice Pack também tem um background, mas no Motion Pack tem. Então aqui dentro do Motion Pack, ali no Platform Pack, eu tenho alguns backgrounds, pode escolher um deles aí, um desses 4 aqui, só para ter um fundo, para a gente mostrar que tem um fundo aqui no nosso jogo. Okay. Então, só ver uma coisa, esse meu fundo, por enquanto, ele tá na frente do meu jogo aqui. Tá? Acontece que a camada BG, sempre que ele cria ela em cima das outras. Eu preciso mudar a ordem. Eu queria puxar a camada BG para baixo aqui. Tá?
Então, essa sprite que eu criei, só lembrando ali se alguém não se perdeu, é dentro do Motion Pack. Peguei uns backgrounds ali e coloquei na BG. Daí só puxem o BG aqui só para mudem a ordem, puxem ele para baixo, para ele ficar atrás do jogo de vocês. E daí ele deve aparecer um fundo bonitinho no jogo. Dá uma olhadinha aí nas coisas aí, e a gente já vai dar sequência. Beleza. Tá. Tem como mover o objeto de acordo com Esse nome pronto dos aqui, são coisas que eu acho mas a gente já veio fazer isso com Blush, acho que mais fácil, com o Guilherme de Blush. Já veio com o Fire Night já veio isso aí. Então tá, antes de eu dar sequência a mais um pouco de código, mais uma coisa que é bacana a gente ver, só para ter noção como é que funciona, que é como que eu faço animação na Construct, porque isso é importante no jogo. Vão ser raros os jogos que você vai fazer sem ter uma sprite animada. Então, como que eu faço para a sprite ter uma animação aqui? Tá? Então, a gente vai trabalhar com o nosso alien aqui e vai colocar um pouco uma sprite de animação nele. Tá? Então, podem clicar 2 vezes no alien, ele vai abrir a janelinha do alien aqui de edição do gráfico do alien que a gente fez antes.